Vamos ao momento, então, da palavra de Deus. Vamos estar de pé em reverência à palavra do nosso Deus. Vamos abrir o livro de Deus, a Bíblia Sagrada, o livro que contém a palavra de nosso Deus, a Escritura Sagrada. Livro escrito pelo evangelista Mateus, no capítulo 23 e o versículo 27. Estaremos meditando nesse texto inicialmente e que o Espírito Santo nos dirija nas páginas da Escritura, abra nossa mente, o nosso coração e nos revele a Escritura uma vez mais, fale conosco, nos instrua na sua palavra, haja em nós e nos alimente com a palavra que é vida, que restaura, que põe de pé, que transforma, que cura em todas as áreas que os médicos não podem curar, nas áreas espirituais, essa palavra age, restaura e põe de pé. Louvado seja Deus. Evangelho do nosso Senhor, escrito pelo evangelista Mateus, capítulo 23, versículo 27. Diz assim o texto sagrado: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Os irmãos podem sentar, esteja à vontade, estamos na presença do nosso Pai Celestial. O texto que acabamos de fazer menção é um texto de suma importância para a vida de todos nós que estamos na caminhada do Evangelho, servindo a Deus, porque fala sobre duas categorias de pessoas muito importantes na história da Escritura. E a maioria das pessoas não sabem exatamente como é que era a vida de um escriba e de um fariseu, como é que a pessoa deveria ser, fazer, se dedicar para poder ser um escriba ou um fariseu. Os escribas eram pessoas, nesse sentido que estamos falando, no sentido humano, no sentido da caminhada do templo, no meio do povo de Deus, eram pessoas de suma importância. Por quê? Porque eles deveriam ser pessoas dedicadas ao estudo da palavra de Deus, deveriam ser pessoas que obedeciam à palavra de Deus, no sentido de todas as regras que havia ali para serem ensinadas e seguidas. Os escribas eram as pessoas que copiavam a Escritura Sagrada. Eles faziam o trabalho de copiar. Então, escriba está ligado a quem escreve. É muito importante a função dessas pessoas. Através de Deus, usando as pessoas dessa função, os manuscritos sagrados foram passando de geração a geração até chegar em nossos dias. Começaram a escrever em pergaminhos, começaram a escrever em pele de animais e assim por diante, até no tempo moderno, a imprensa ser inventada, papel e assim por diante. Mas eu quero me ater na questão dos fariseus. Então, os escribas nós já entendemos qual era o papel deles. Na questão dos fariseus, ainda era um pouco mais sério. Por quê? No caso dos escribas, eles eram pessoas importantes, como já disse, mas tinham uma função menos exigente no trabalho num todo. Eles cuidavam da questão de escrever, de copiar, e ficava mais nessa área. De outro lado, os fariseus, eles tinham que observar toda a lei, ensinar a lei e deveriam praticar a lei.
Então, no caso do fariseu, que era a pessoa da liderança, mas havia uma exigência maior para a pessoa ser fariseu. Ele deveria jejuar toda semana. Ele deveria dizimar até dos mínimos detalhes. No versículo 23 desse capítulo que nós lemos, o texto sagrado vai dizer assim, o nosso Salvador falando, que ele dizimava até do êndrio, do cominho, da hortelã. Só para nós termos uma ideia melhor, quando eles iam fazer a comida, a esposa era orientada na hora de pôr o tempero na comida, o sal, todas as questões envolvendo o almoço, o jantar e os temperos, até o tempero, ao colocar um pouquinho na vasilha, tinha que tirar os 10% e separar. Então era coisa de detalhe, melindroso. Muito bem. Os fariseus cumpriam essa parte na risca, na regra. Porém, como ao passar dos anos, dos tempos, eles foram deixando de terem a sua experiência com Deus, a sua comunhão com Deus, e começaram a seguir uma vida religiosa, de religião, de ritual, eles desviaram do foco principal quando nós queremos servir a Deus. E aqui vale muito para nós, todos nós. Por quê? Porque é um desafio para a vida cristã, continuamente, no passar dos anos, nós devemos ter muito cuidado para nós não nos tornarmos religiosos e deixarmos de lado a nossa intimidade com Deus, o nosso conhecimento da palavra e a prática da mesma com Deus, na comunhão com Deus. Porque o conhecimento eles tinham. A questão de fazer os rituais, eles faziam. Ir no templo, eles iam. Então essa parte religiosa, essa parte da homilia, essa questão dos rituais, eles cumpriam a risca. Se fosse dar uma nota de 0 a 10, eles iam merecer a nota 10, a nota máxima. Mas na questão da comunhão com Deus, de estender a possibilidade do caminho para outras pessoas, eles foram deixando isso de lado. E então se tornarem religiosos. E isso para nós temos que estar muito atentos. Por quê? Porque no passar dos anos nós somos tentados, a nossa luta constante diária, da nossa luta com espírito contra a carne, nós somos tentados a virar religiosos, a manter só uma vida de ritual, ir na igreja, que é o templo, que nós chamamos de igreja, lembrando que igreja somos nós, pessoas, mas irmos ao templo e cumprir um ritual, como se a gente fosse numa empresa, bater um cartão, e nós deixamos de cultuar a Deus, deixa de ser um prazer, deixa de ser uma coisa gostosa, maravilhosa, que a gente faz por gratidão, e passa a ser uma obrigação no sentido de ser pesado, de ser um sacrifício, e isso não agrada a Deus. Portanto, quando chega aqui no versículo 27, o nosso Salvador vem se aproximando e encontra com muitas pessoas que estavam, sempre onde ele estava, tinha uma multidão. E não foi diferente nesse dia. E ao encontrar, nesse momento, com a liderança da igreja na época, entre aspas, porque a igreja, no sentido da nova aliança, do Novo Testamento, foi instituída após a missão do nosso Salvador ser cumprida no alto do Calvário e ele ressuscitar no terceiro dia. Mas existia o templo, e existia o sacrifício, existia todo esse ritual. E eles imaginavam que iam ouvir da parte do nosso Salvador uma palavra de aprovação, uma palavra de incentivo. Mas quando o nosso Senhor chega e conhece a minha vida e a sua vida, conhece todos nós, por dentro e por fora, eles foram surpreendidos. Porque aí o Senhor diz que eles estavam como sepulcro caiado. Sepulcro, para, às vezes,
quem não compreende bem essa expressão, sepulcro caiado, ele diz que está edificado, por fora parece até bonito, formosos, porém por dentro está cheio de osso, cheio de coisa imunda. Um dia desse, eu tive com a minha esposa, nós fomos no cemitério para olhar uma resposta de um trabalho que a gente tinha pedido para o túmulo da nossa avó. E passando naquelas ruas do cemitério, isso me veio à mente com muita clareza. Existem algumas pessoas ricas, materialmente falando, com muito recurso, e eles constroem uns mausoléus, uns sepulcros, mas é uma coisa linda, com mármore, que olhando por fora é algo maravilhoso. Às vezes aquelas pessoas que estão ali dentro, como eu conheço um caso, quando estava viva, não teve a oportunidade de viver numa casa tão bonita, igual a que eles constroem lá. Uma casa em cima da cova e coisa maravilhosa, com cerâmica de primeira, com mármore e tal. Porém, lá dentro, ao entrar, está horrível, está fedido, tem carniça e ossos. E a gente passava ali e eu ficava observando isso. E esta passagem, esse exemplo que o nosso Salvador usou aqui, para ilustrar essa realidade, nos ensinar, com exemplos práticos, nos chama a atenção para termos esse cuidado, de nós não cuidarmos mais do exterior, da vida aparente, e esquecer da nossa vida interna com Deus. Nós temos que ter esse cuidado sempre, pedir a Deus graça, misericórdia, que o Espírito Santo nos faça sensíveis à palavra dele e nos ajude a perceber cada dia, constantemente, que a nossa vida de comunhão com os irmãos, de reunir no templo, de congregar, que é importante, que faz parte, está na Escritura, é uma orientação no Novo Testamento, na Nova Aliança, na instituição da igreja e assim por diante. Porém, nós nunca devemos colocar isso como uma questão ritual, uma questão religiosa, como se fosse uma empresa. Há pessoas que chegam ao ponto de se comportar como esses fariseus aqui do capítulo 23 de Mateus. Eles vão no templo, congregam, cuidam dessa parte muito bem, são pessoas que chegam pontualmente, são pessoas que se apresentam da melhor maneira possível na congregação, no nosso meio, em todas as áreas, nesse sentido do templo. Porém, a vida pessoal com Deus, os seus frutos, os seus momentos com Deus, a gente observa que não é mais prioridade. E nós temos que ter um cuidado muito grande nesse sentido, porque senão nós podemos ser enquadrados aqui, onde o nosso Salvador disse que não adianta, se a gente tiver bonito por fora, arrumadinho por fora, só isso, e esquecer da nossa vida interna com Deus, por dentro. E por dentro nesse sentido, quando a gente vai examinar e fazer uma exegese, e no fundo desse texto nós vamos perceber que quando se fala de dentro, está falando da vida que é oculta aos olhos humanos, olhos seculares. É a vida espiritual. Cada um de nós temos com Deus e devemos desenvolvê-la, cuidar e zelar dela, todos nós, continuamente. Se precisarmos de ajuda, nós temos os irmãos, nós temos companheiros, nós temos o pastor, nós temos a família, que a igreja se constitui nesse sentido para pedirmos ajuda. Porém, não devemos ficar só nessa dependência, devemos sempre desenvolver a nossa vida também com Deus. Para partir e avançar para a parte da conclusão, é importante também lembrarmos que a vida cristã, a nossa relação com Deus, não devemos jamais pensar que o fato de nós estarmos há muitos anos congregando, isso vai nos dar uma tranquilidade, vai nos dar uma base de merecimento da gente estacionar
e dizer assim: agora eu já tenho 5, 10, 20, 30 anos que eu estou congregando, eu vou agora estacionar, ficar aqui de boa, tranquilo, e está ótimo. Quem está chegando é que faça, quem está chegando é que tem que agir. Não devemos seguir por esse lado. Às vezes a gente ouve alguém perto de nós dizer assim: eu já tenho tantos anos de caminhada. Fulano chegou agora, ou aquele irmão, ou aquela irmã chegou agora. Como é que pode querer fazer alguma coisa, agir em alguma área, querer pregar ou querer ensinar na obra de Deus? A questão de tempo não é o mais importante no sentido de estar na caminhada há mais tempo ou não. Porque na obra de Deus, na causa do Evangelho, Deus não nos olha como funcionário de empresa. Não funciona como tempo de empresa, que a gente vai trabalhando e quanto mais tempo tem de casa, está mais próximo de aposentar e aí a gente pode estacionar e descansar. Na obra de Deus não é assim. Cada tempo, cada ano que passa, nós temos a possibilidade e devemos ter esse desejo no coração, por amor e por gratidão. Quanto mais anos, 5, 10, 20, 30, nós temos que ter na nossa mente que nós podemos fazer mais. Nós podemos fazer ainda melhor. Por quê? Porque nós vamos estar mais experientes, nós vamos ter mais conhecimento da palavra, nós vamos ter uma intimidade maior com Deus, nós vamos ter vivido na nossa vida cristã experiências de altos e baixos, as crises, os desertos, as batalhas, as tempestades, perseguições e assim por diante. Nós poderemos ajudar outras pessoas que estão chegando. E jamais tentar sufocar ou tentar atrapalhar, barrar quem está chegando. Nós devemos estar sempre com o coração aberto e a mão estendida para todos que quiserem chegar para somar conosco na causa, para estar chegando, para congregar conosco, para caminhar conosco. Nós devemos estar com o coração aberto, a mão estendida para ajudar. Não no sentido de empinar o nariz e querer dizer que a gente é superior, que nós somos melhores e que nós que vamos fazer tudo, o outro não pode fazer nada. Não é assim. Existem pessoas que chegam no nosso meio e precisam de ser cuidado, tratado, zelado, cuidar das feridas. Precisa desse trabalho. E nós que temos mais tempo na caminhada, nós vamos estar então ajudando essas pessoas, orando com elas, caminhando com elas, ensinando o Evangelho, dia a dia, junto, caminhando, passo a passo, até elas pegarem o ritmo, aprender o básico do Evangelho, para depois poder caminhar sozinha. Muito bem. Agora existem outras pessoas, homens, mulheres, moços, moças, que já chegam com desejo de trabalhar. Uns querem tocar, uns querem ajudar na questão do louvor, outros já gostam de ajudar no círculo de oração, num trabalho de intercessão, outros gostam de ajudar num trabalho social, num trabalho de amor na prática, outros já gostam da questão do estudo da palavra, de estar aprofundando, conversando sobre isso, se dispõem a também estar ensinando na escola bíblica e assim por diante. Então nós temos que ter claramente, todos nós, esse sentimento de estar sempre com a mão estendida para os que estão chegando, estarmos atentos e cada dia mais buscarmos a Deus com alegria, com satisfação e nos nossos momentos de estarmos adorando a Deus, louvando, estudando acerca da palavra, ou nós pessoalmente ensinando, todos nós devemos estar fazendo isso com alegria, com prazer, fazendo isso para Deus, por gratidão, por todo o bem que Ele já nos fez. Não é pelo que Ele vai nos fazer, é pelo bem que Ele já nos fez lá no Calvário. Entre tantos bens, tantas bênçãos incontáveis, o que Ele fez no Calvário, que era impossível a qualquer ser humano, que é o resgate, a porta de resgate para a salvação, a toda a humanidade que receber a Cristo como único e suficiente Salvador e então caminhar segundo a orientação dele no
Evangelho. Então, assim nós nos comportando com alegria, fazendo a nossa parte no dia a dia, não pensando que é uma ditadura, não é para os outros estar vendo, eu vou fazer porque o outro está olhando, senão eles vão me cobrar. Não é assim. É fazer com amor, com gratidão, prestando atenção, com muito zelo. Aí nós, quando encontrarmos com o nosso Senhor, como encontrou aqui os escribas e fariseus nesse dia, que eram parte da liderança da obra, aparentemente a gente esperaria que fossem ser aprovados, se a gente estivesse olhando só o texto isolado. Mas quando nós vamos olhar todo o contexto, nós vamos perceber que eles deixaram de fazer por prazer, por alegria, com alegria. E o texto e o contexto vai dizer que eles, quando iam jejuar, para jejuar, eles não penteavam o cabelo. E deixavam assim o cabelo estilo gafurina. Um cabelo bem ninho de guache mesmo, assim. Igual tu está vendo o meu aqui agora. Para as outras pessoas olharem para eles na rua, na porta do templo, na hora do culto e falar lá, aquele irmão, aquela irmã está jejuando. Não lavava o rosto. Não escovava os dentes. Eu não sei o que eles usavam naquela época para lavar a boca, eu não sei. Mas hoje a gente escova os dentes. Então eles não faziam isso também. Então vinham com o semblante caído, o cabelo todo bagunçado, para as pessoas olharem e falar, não, esse irmão, essa irmã, que coisa. Mas fazendo assim, eles perderam o principal. Qual é o principal? O principal é quando nós fazemos para Deus. Deus é que precisa ver. Nós precisamos ficar mostrando para ninguém. Fazer por gratidão, por amor. E aí Deus vai estar contemplando. E como está em Mateus, capítulo 6, versículo 6, o teu Pai, o nosso Pai Celestial, que veio oculto, nos recompensará. E nós não vamos fazer para receber recompensa aqui. Mas Ele, por bondade, por graça, recompensa tudo que nós fazemos em prol da causa do Evangelho. Deus, da sua maneira, da sua forma, tem um cuidado, um zelo, um amor tão grande que Ele provém por nós da maneira dEle, do jeito dEle, e Ele cuida dos seus. Então, concluindo, nós estejamos atentos para levar uma vida cristã, como disse a Escritura Sagrada, firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Firme e constante, com alegria, com satisfação, e buscando ter o nosso conhecimento próprio da palavra do Evangelho. Conhecimento, porque o conhecimento, como disse o nosso Senhor em João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É preciso conhecer. O conhecimento da verdade, que é o próprio Cristo revelado no Evangelho, nos liberta. E uma vez nós estando libertos, nós vamos poder ajudar outras pessoas a serem libertas. Assim, estando animado, disposto e com atenção, nós vamos conseguir então alcançar o nosso irmão. Louvado seja o nome do Senhor. E um dia nós vamos encontrar com o nosso Salvador, todos nós, e que nós possamos ouvir do nosso Senhor: vinde benditos do meu Pai, possuir por herança o descanso, a terra prometida, celestial, espiritual, o descanso que vos está preparado desde a fundação do mundo e assim por diante. Que Deus em Cristo possa estar falando melhor em cada coração, que o Espírito Santo esteja selando essa palavra em nossa vida e que todos nós possamos estar cada dia mais, estarmos com amor,
disposição, alegria, melhorando a cada dia na nossa relação com Deus, no nosso conhecimento da palavra, e que nós não estejamos cochilando, dormindo. Nós temos que estar vigilantes, porque se cochilar e dormir é perigoso. O noivo chegar, que é o Salvador, o Cristo, e a noiva que estiver cochilando pode perder a vinda do noivo. Vamos então orar a Deus e agradecê-lo por essa palavra. Louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus. Soberano Deus e eterno Pai, nós oramos agradecidos ao Senhor, te bendizemos, ó Deus, pela tua palavra, te agradecemos por esse momento onde tivemos o privilégio de desfrutar da tua palavra, de estarmos aprendendo um pouco mais através da ação do Espírito Santo que move nas nossas vidas quando nós estamos estudando a sua palavra, pregando a sua palavra, ensinando, ouvindo, seja com a Escritura Sagrada na mão, ou se não for possível, com a Escritura na mão, com o Evangelho Libertador de Cristo, ouvindo um CD, um DVD, estudando, mesmo estando trabalhando em casa, na empresa, viajando no carro, mas ouvindo a tua palavra. O Senhor tem dado tantos recursos para todos nós, teus servos e servas, podermos estudar, podermos ouvir a sua palavra, podermos então, Pai, estar nos enriquecendo do seu conhecimento valoroso, incomparável, que liberta, que transforma, que dá comunhão com o Senhor. Ó Deus, alcance todos os nossos irmãos que estão em todo o globo terráqueo, irmãos que estão nesse momento nos países que têm perseguição de morte, para quem se declara cristão, seguidor de Cristo. Ó Deus, alcance os nossos irmãos que congregam conosco na igreja Deus vivo, os irmãos que estão em Boston, nos Estados Unidos, pastor Luiz, a sua família, todos os irmãos ali, nossos companheiros de ministério. Alcance, ó Pai, nossos irmãos que estão na capital. Ó Deus, alcance cada moço, cada moça, irmão Arley, a sua família. Ó Deus, vai agindo em nosso favor. Alcance, ó Pai, e nos mova, segundo a tua palavra, o seu amor, a sua graça, e nos guarde na palavra da perseverança, na fé. Hoje e sempre, ó Pai, que nós possamos continuar te servindo com alegria, e que nós, ó Pai, por amor à sua causa, que a igreja, comunidade de Deus vivo, seja uma bênção continuamente em Goiânia, em todos os lugares que o Senhor levar esse povo, servos e servas do Senhor, para estar servindo ao Senhor, levando a tua palavra, a palavra salvadora do Evangelho. Alcance todos os nossos outros irmãos sinceros que estão trabalhando, ó Pai, às vezes não podem nem congregar, tem que estar escondidos, perseguidos. Ó Deus, alcance, multiplica, ó Pai, a fé, a graça, o amor de cada um deles, ó Pai, porque uma alma vale mais que o mundo inteiro. Ó Deus, alcance, ó Pai, a família do irmão Sinomar, alcance, Senhor, a família da irmã Maria, do seu Bira. Ó Deus, alcance essa vizinhança, alcance esse bairro, essa cidade. O Senhor pode, o Senhor tem um meio, ó Deus, assim, certo de contar com a sua ajuda, contar com a sua graça em nosso favor. Nós lhe agradecemos, ó Pai, em nome do teu Filho amado, nosso Senhor e único Salvador, Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias, o nosso Redentor. Amém e amém.